Olá, como vão todos? Eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns assuntos. Bom, num primeiro plano que eu gostaria de falar é que o nosso ano continua a mesma porcaria, infelizmente. Uh, Infelizmente a gente vê que a mídia do Rio Grande do Sul é uma mídia destrutiva, uma mídia nojenta, até porque a gente vê na medida em que estão sempre minando o ambiente do clube, né? Com intrigas, sempre colocando senões em como as coisas são feitas. Embora eu acredite que a direção atual é horrível, muito pelo como se comporta, porque às vezes compra discursos. Por exemplo, a respeito do Edenilson e do Tyson, porque aquela coisa que eu sempre falo, por mais que os jogadores não estivessem no melhor da sua forma, no melhor do seu momento, eles eram peças importantes que poderiam, ao longo do tempo, trazer algo relevante para todos, para o internacional. Até porque a gente precisa de ativos, precisamos de bons jogadores. E tem outra coisa, um time de futebol, tu não tens só jogadores virtuosos, os melhores de todos. Tu tem que ter bons nomes de nível que consigam te trazer profundidade, que te consigam dar opções, formas distintas de jogo, por exemplo, porque às vezes o jogo pede distintas coisas. Embora eu goste sempre de ter a bola, gosto de ser agressivo, gosto, pelo menos a minha ideia de futebol que eu gosto de enxergar no Inter, é um time que não vai se acovardar, não vai ter medo, vai ir pra cima pra tentar buscar 1, 2, 3, 4, 5 gols, ter a bola, saber manejar os tempos, porque pra mim é o que eu gostaria de ver no Inter também, porque a gente tem um técnico covarde, medroso, cagão. O que é outra coisa também, antes de tudo, o gauchão, ele deveria ter sido um laboratório, onde os jovens deveriam ter tido mais chances. Agora a direção está contratando vários jogadores de meio porte, que eu não tô gostando. Eu gostei do Luiz Adriano e do Arangues. São jogadores de nível que vão agregar experiência. Não gostei do carteiraço, até porque tiraram o Pedro Henrique de uma forma assim totalmente ridícula, até porque ele estava rendendo, ele estava desempenhando. Só que o Mano Menezes está perdido desde aquela entrevista ridícula que ele deu, onde ele mesmo disse: eu concordo com o que a direção está fazendo em demorar para contratar, eles estão fazendo tudo direito e blá 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 blá. E curioso que ele foi partícipe, porque ele quis diminuir o elenco. E aquela coisa também, eu me lembro que o Eduardo Cudê enchia o saco, grupo curto. Não, antes a gente não tinha um grupo curto, a gente tinha um grupo grande. Talvez não o melhor grupo do Brasil, óbvio que não, porque tinha muitos jogadores médios e alguns jogadores de baixo nível, mas era um grupo extenso, que talvez mantendo. Perdão. Mantendo parte desses jogadores que eram de médio porte, por exemplo, eu vou colocar o Bosquilha e o Patrick. Não eram jogadores virtuosos, maravilhosos, mas eram jogadores de porte que poderiam te ajudar. Até porque tu não precisa ter, como eu disse, grande jogador. Por exemplo, o Fluminense. O Fluminense agora sim ele pegou. Só que a gente também perdeu muita coisa, né? Isso que me irrita, né? O Fluminense não tem jogadores maravilhosos, mas eles se reforçaram no início do ano. Keno, o Cano é uma outra espécie de jogador muito bom que eu alertei em post, em comentários. Era um jogador muito bom para trazer. Porque tu tem que ir fortalecendo o teu time com esse tipo de jogador. Keno,
Cano, óbvio que o Cano a gente não vai poder pegar, mas são jogadores de bom nível que tu vai garimpando e que tu vai trazendo pro clube. Por exemplo, esses jogadores que vieram agora são jogadores velhos, jogadores que eu não tenho a certeza que vão trazer grandes coisas pro Inter. Isso que me irrita. A gente vai mais um ano se fuder. Eu espero estar errado, eu quero muito que o Mano consiga fazer as coisas certas, que possa funcionar. Mas eu fico muito negativo mediante que a gente teve um gauchão de merda, onde a gente não teve nem sequer desempenho. Porque era um jogo, um campeonato onde a gente deveria ter aprimorado nossa maneira de jogar. Porque se antes a gente era um time agressivo que pressionava lá em cima e também se defendia muito, embora também não, era mais ou menos, porque em muitos momentos que a gente deveria ter feito isso, por exemplo, contra o time aquele time horroroso venezuelano que a gente acabou perdendo a classificação, não sei se é venezuelano, não me lembro. Não, não é venezuelano. Mas era um outro time da América do Sul ridículo que a gente perdeu um caminhão de gols. Que o Mano Menezes colocou o Mikael Gordo, que foi outro cara que eu disse que não era pra trazer. Mas também essa direção vai ouvir a torcida. É foda, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vai iniciar o ano. A gente vai pegar o time do Fortaleza, que é muito bem treinado, que não é um grande time, mas tem um modelo de jogo, tem jogadores que estão bem mecanizados com um técnico inteligente. Vamos ver o que vai acontecer e vamos ver se o Mano Menezes vai parar de fazer merda, vai ser mais corajoso, vai ter ideias, vai saber planificar bem o jogo, o que vai ser resultado dos treinamentos durante a semana. Eu espero poder ver coisas porque eu tô. Esse time do Inter, assim, ó. Tu começa a olhar aquela porra daquele jogo, tu fica assim, muito puto. Porque, por exemplo, no jogo da Libertadores, primeiro tempo eu gostei. Agressivo, indo pra cima. Segundo tempo se acovardou. Sei lá, são essas coisas que me irritam. Valeu, torcida. Vamos esperar que dias melhores venham. E que eu quero muito estar errado e que a gente possa ganhar um título de relevância, porque taças sempre se tem a possibilidade de ganhar.